Olá, meu irmão, minha irmã, domingo da Ascensão do Senhor, solenidade da Ascensão do Senhor. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária, tá bom? E você que pela primeira vez nos encontra aqui, ao longo do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá certo? Dá uma olhada na descrição do vídeo, tem link aí de WhatsApp, Telegram, para você entrar nos grupos, ficar mais perto de nós. Meus amados, uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Ao longo da homilia, quem acompanha pelo YouTube, dá o like, escreve algum comentáriozinho aí embaixo, nem que seja um amém, repercute algo aí do que o padre fala. Isso faz o YouTube entender que esse vídeo é bom e que ele precisa ser mostrado para mais pessoas. É graças a isso que nós somos tanto já, né, nesse nosso canal do YouTube. E eu quero convidar você então para, a partir desse evangelho, a gente refletir juntos um pouquinho a liturgia desse domingo da Ascensão. Isso aqui de modo algum substitui o preceito, o mandamento, o dever de salvação de você ir à missa. Isso aqui é para a gente partilhar a palavra de Deus. Eu me alegro muito com muitas pessoas que partilham que, por causa dessas nossas reflexões, às vezes entende até melhor a missa em que vai, mas você precisa ir à missa, tá bom? O evangelho desse domingo da Ascensão, a igreja proclama para nós, é o evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 16 a 20, e diz assim: Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Irmãos e irmãs, celebrar o dia da Ascensão do Senhor, o dia em que Jesus foi elevado aos céus, na presença, e diante dos seus discípulos, esse dia em que Jesus foi da terra para o céu, é celebrar a sua presença conosco, É bonito a gente entender isso hoje, Jesus subiu, e porque subiu está conosco, pelo dom do Espírito Santo derramado. Próximo domingo a gente celebra Pentecostes, vamos celebrar Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Mas esse Jesus que subiu, não subiu porque para o céu, porque não nos ama, não nos quer por perto, não é por isso. Ele subiu para estar com todos nós. Então, queridos, celebrar a ascensão de Jesus. Esse dia então onde Jesus, após vários dias da sua ressurreição, sobe diante dos apóstolos e vai ao céu, e ouvir esse evangelho do ide, portanto, ide, pregai, anunciai, batizai, discipulai. Então, celebrar hoje a ascensão de Jesus é celebrar um Jesus que está conosco pelo Espírito Santo, pelos sacramentos, e que está conosco através da igreja, e que está conosco através de cada cristão que se faz e se permite ser discípulo, missionário, representante de Jesus Cristo. Então hoje, celebrar esse dia em que Jesus sobe ao céu é proclamar a vitória dele sobre a morte, é anunciar também a nossa futura ressurreição, é nisso que cremos, que nós também vamos subir aos céus, mas é também renovar o nosso compromisso com a missão. Hoje é dia, meus irmãos, de pensarmos esse dia em que Jesus subiu aos céus e disse: ide pregai o evangelho. Nosso coração, amados, precisa arder um pouquinho pela missão de evangelizar, pela missão de anunciar Jesus Cristo àqueles que não o conhecem ou àqueles que estão distante dele, àqueles que são católicos só de nome, só de cultura, só de tradição, mas nunca viveram uma experiência com Jesus. É o dia da gente sentir vontade de fazer parte disso que tem movido o mundo há 2000 anos, a evangelização, E para isso, nós vamos dar força do poder da unção do Espírito Santo. A primeira leitura da missa, final de semana, Atos 1, do 1 ao 11, é Jesus ressuscitado, tomando a refeição, partilhando com eles, e diz Jesus vai dizer e dar essa ordem, Atos 1, versículo 4, eu vou grifar aqui com o meu verde palmeiras: Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar. João Batista batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus deu uma ordem, então: não se afaste de Jerusalém. Jerusalém é uma imagem para a gente pensar a igreja,
para a gente pensar a vida com a igreja, não se afastar de Jerusalém, porque existe uma promessa, a realização de uma promessa. João Batista batizou com água, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Lá no outro evangelho ainda vai dizer com o Espírito Santo e com fogo, sermos batizados no Espírito Santo. Hoje é dia de nós pedirmos, Senhor, batiza-me com o teu Espírito, renova em mim essa graça, essa unção. Mas aí, nós precisamos aprender que talvez o nosso maior desafio é não se distrair. Para que Jesus nos batiza com o Espírito Santo? Por que a gente tem um encontro profundo com Jesus? Para ouvir o chamado dele, para fazer o que ele pede, não é isso? Mas a distração é uma coisa assim, possível a todos nós. Jesus está falando de ser batizado no Espírito Santo e no fogo. E aí os discípulos perguntam, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus responde, não vos cabe saber essas coisas, mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós para seres minhas testemunhas. Gente, o querer saber o que eu não preciso saber rouba de mim o poder e a força de ser testemunha de Jesus. Tem gente que vai ficando maluca ou vai ficando fraca de tanto fazer perguntas sobre assunto que não te interessa, você não tinha que saber. Essa curiosidade. Olha, Jesus está dizendo, não vos cabe saber. E tem muita coisa que não nos cabe saber. Desde as fofoquinhas tolas da vida, ou talvez até grandes questões aí da existência, das dores da alma, de problemas da minha história, que eu já vivi ou estou atravessando. E Jesus talvez hoje esteja dizendo para nós, não te cabe saber certas coisas, mistério, fica quieto. Mas queira isso, ó. Recebereis o poder do Espírito que descerá sobre vós para você ser minha testemunha. Sabe, gente, o futuro tem o poder de nos afligir demais. A gente quer saber, a gente quer ter segurança. E Jesus está dizendo, olha, uma coisa só eu quero que você saiba, uma coisa só eu quero que você deseje. Recebereis poder para ser testemunha minha. As outras coisas podem roubar esse poder de você, né? Então hoje talvez seja dia da gente silenciar muitas perguntas no nosso coração. E aí Jesus vai sendo elevado aos céus, eles ficam olhando para o céu e o anjo então vai dizer, homens, por que ficais olhando esse Jesus, né? Por que vocês estão aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo, como vistes partir. Portanto, nós fazemos tudo o que fazemos aguardando a vinda gloriosa do Senhor, que virá um dia na história mesmo. Jesus um dia vai aparecer sobre as nuvens, como diz o Evangelho, como um relâmpago do Oriente para o Ocidente, todo olho o verá. Mas enquanto ele não vem, o que me compete? Muita coisa não me compete porque me distrai e me entristece. Me compete é ter poder para ser testemunha dele, né? E aí, a segunda leitura da missa desse final de semana, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 17 a 23, vai dizer, irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Olha só a ação do Espírito Santo. Ele revela e nos faz conhecer a Deus. Que Ele abra o vosso coração à sua luz para que saibais. O que a gente tem que saber? Qual a esperança que o seu chamamento vos dá? Qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos no céu? E que imenso poder Ele exerceu em favor de vocês em Jesus Cristo, que agora Ele fez sentar-se à sua direita nos céus. Portanto, celebrar a ascensão de Jesus é celebrar esse dia em que Deus Pai colocou Jesus à sua direita nos céus. E a leitura vai continuar dizendo, sim, Ele pôs tudo sobre os seus pés, os pés de Jesus, e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Portanto, a nós compete sermos parte desse santo corpo de Cristo, que é a Santa Igreja. Jesus é a cabeça, né? E nós temos uma esperança, uma glória, né, reservada para nós. É isso que nos compete saber. Mas quem é que faz isso em nós? O Espírito Santo, que vamos celebrar de modo especial no próximo final de semana em Pentecostes. E aí então, o Evangelho, né? Jesus que faz tudo isso no alto do monte. A Bíblia não diz qual monte, mas o monte, a montanha na Bíblia é esse lugar do encontro com Deus, é o lugar da oração. É o lugar de quem deixou a planície e gente que não quis vir junto, que fique para trás, eu estou subindo, né? E lá no alto, então, eles se prostram para adorar Jesus. Mesmo assim, alguns ainda duvidam. Irmãos e irmãs, até quando, né? Ainda vamos duvidar? Meu Deus, a gente já teve tantos sinais, né? Da realidade de Jesus, do quanto Ele é bom, do quanto Ele é poderoso, necessário, do quanto Ele vale a pena. Nos prostremos e adoremos sem duvidar, né? E aí Jesus vai dizer,
Toda autoridade me foi dada no céu, na terra. Ele está subindo para se sentar à direita de Deus. E com essa autoridade, então, ele dá um mandamento. Portanto, ide, é preciso ir. E fazei discípulos meus todos os povos. Essa é a missão da igreja e essa não pode ser a traição da igreja. Essa é a missão do cristão e essa não pode ser a traição do cristão. Ide, fazei discípulos. Gente, o evangelho precisa ser proclamado. Nós precisamos falar o nome de Jesus. Nós precisamos anunciar Jesus nos lugares, às pessoas, né? Claro, cada lugar, cada pessoa de um modo, mas às vezes a gente vai ficando tão sutil que a gente passa desapercebido. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo às pessoas. A gente precisa ter a coragem, às vezes, de apertar a mão de alguém e olhar, falar, querido, se aproxima de Jesus, volta para Deus, Deus ama você. Procura a confissão, vai lá na igreja, conversa com o padre, nós temos grupo de oração, nós temos missa, nós vamos convidar as pessoas para Cristo. E nós vamos dizer da beleza que Ele tem, do poder que Ele tem e do quão bom é andar com Ele. Façam discípulos, preguem o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo que nos torna filhos de Deus, o batismo que nos insere na igreja. Portanto, formar a comunidade cristã, trazer as pessoas para dentro desse convívio cristão, né? E aí Jesus então vai dizer, ensinando-os, é missão da igreja, é ensinar. E nós precisamos nos ensinar uns aos outros, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Então veja, a gente tem que ir, a gente tem que evangelizar, todos nós precisamos nos deixar sermos evangelizados ainda, ouvir o anúncio da palavra, mas olha lá, ensinai-os e também aprendei, né? Eu preciso ensinar o povo, eu sou sacerdote, mas eu também preciso aprender da igreja, de Deus. Todo mundo tem que ensinar e aprender sempre o resto da vida. Mas veja, é preciso aprender, gente. É preciso aprender o que agrada a Deus, é preciso aprender o que me cabe, o que me compete, o que Deus espera de mim. E se a gente não ensina, as pessoas não vão saber. Ensinai-os. É uma ordem de Jesus, ensinar é uma ordem. Ensina a observar, ensina se é assim, assado ou ao molho, ensinemos. É o maior gesto de caridade, talvez, e de gratuidade, é ensinar alguém. Porque quando você aprende uma coisa, você leva isso para o resto da vida com você e você ganha a possibilidade de pegar aquela coisa que você aprendeu e ampliar, multiplicar, dividir, transformar. Nossa, às vezes algo simples que a gente aprende pode mudar a nossa vida, em qualquer âmbito da nossa vida, mas sobretudo na fé. Como é importante aprender, minha gente. Porque o conhecimento ele é sempre dinâmico em nós. Aquilo que às vezes você aprendeu numa pregação, você vai usar em 1000 momentos da sua vida, mais de uma vez, mas de formas diferentes, mas aquela mesma coisa. Portanto, ensinar é um ato de misericórdia, é um ato de caridade, né? E aí Jesus diz, e por que tudo isso? E diante de tudo isso, coragem. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então esse que subiu aos céus, que nos aguarda no céu, Ele está conosco. Onde formos, onde precisarmos ir, em tudo que vivemos, não estamos só. Ele está conosco. E Ele está também onde a gente ainda não foi. Isso aqui nos tira o medo de ir. Jesus já está lá. Jesus está em todos os lugares, até o fim do mundo. Portanto, o cristão também pode assumir o seu chamado, a sua missão e dizer sim, porque Jesus já está lá, aonde esse sim vai me levar. Eu não vou chegar lá antes de Jesus. Jesus não vem correndo atrás de mim. Ele já está lá, abençoando, provendo, protegendo, né? Portanto, queridos, rezemos hoje também, não é? Pela igreja no mundo inteiro, para que nós cristãos busquemos as coisas do alto, para que nós possamos ir fazer discípulos, para que nós possamos doar a nossa vida em favor do Evangelho e que nós, como corpo de Cristo, saibamos ofertar tudo o que vivemos em favor daqueles outros irmãos que têm um dom, um carisma diferente e que vão onde eu não vou, fazem o que eu não faço, mas eu posso me unir a eles porque somos um corpo. Posso oferecer minhas boas obras, minhas orações, meus sacrifícios em favor da Santa Igreja de Deus para que ela leve o Evangelho a toda criatura. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.